Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora, já que nós vimos aí o Happy Decor, né? A gente precisa decorar aí a alma da gente, a autoestima, principalmente que estamos no Outubro Rosa. E o câncer de mama é uma das doenças mais temidas pelas mulheres. E devido à gravidade, à evolução imprevisível e mutilação que causam significativas alterações na autoimagem feminina, e hoje estamos aí encerrando as comemorações do Outubro Rosa. Então nós vamos dar dicas para superar as crises e os traumas após essa doença tão severa aí, especialmente para as mulheres, né? Então nós recebemos aqui para falar disso aí com a gente a coach Tuca Moreira, que está aqui com a gente. Tuca, seja bem-vinda. Deus abençoe e fique à vontade, a casa é sua. Você demorou muito, sumiu muito, Tuca. Some assim não, abandona não. Que é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E hoje realmente o assunto é muito importante e de muito interesse, né? De todos nós. O assunto, o câncer nas mamas, né? Algumas pessoas têm nos procurado e eu percebo que é um trabalho, assim, de uma significância muito grande, sabe? E um cuidado muito pertinente, né? Porque trata diretamente ali da alma da mulher, ali da imagem dela e do poder dela também, né? A gente fala, por exemplo, a feminilidade da mulher. Isso, e a questão fálica também do poder da mulher está exatamente nas mamas, né? Então, o que você já começaria dizendo pra gente, Tuca, a respeito de dicas aí para poder as mulheres superarem esse trauma, essa crise aí tão forte? Pois é, o que eu penso em relação a esse assunto? Quando estamos em uma situação de aflição, né, de tribulação, que certamente esse é um momento que requer um cuidado muito grande, nós temos duas escolhas: fazer um movimento para mudar o que está acontecendo ou continuar naquela situação. Nós sabemos que esse momento em que uma mulher se depara com um diagnóstico desses, por exemplo, ela se sinta assim, muito defraudada até. Por quê? Se existe, por exemplo, a precisão de ter a retirada das mamas, por exemplo, e até mesmo mais à frente um processo de quimioterapia, o que acontece? A mulher, ela passa a olhar no espelho e não encontrar com a sua identidade. Esse é o processo que nós chamamos de mutilação. A mulher olha no espelho e ela não se encontra, ela fala, nossa, eu não estou me reconhecendo. Então aí já começa o primeiro processo de uma queda muito grande na autoestima e na questão da identidade pessoal. Então o que eu aconselharia? A você a trabalhar os seus valores, a refletir quais são as suas qualidades nesse momento que te diferenciam do mundo. Certamente, nós todos temos características, qualidades inatas que nos diferenciam. Então, por exemplo, quando eu me olho no espelho e eu não me encontro com aquela imagem que eu tinha até há pouco tempo atrás, eu posso olhar para dentro de mim e entender que eu continuo a mesma pessoa. É um resgate. É um resgate de fortalecer a questão dos meus valores, dos meus princípios, de quem sou eu e de que eu vou fazer com essa situação que está à minha frente, né? É uma situação em que eu posso escolher, por exemplo, ser um exemplo de superação para outras mulheres que estão passando. É um momento delicado e, é claro, de muito sofrimento, de muita angústia, mas que requer uma tomada de decisão. É uma questão postural também. É uma questão postural. E o que é que eu vou fazer com isso, né? O coaching, por exemplo, trabalha com isso, né? Eu trabalho juntamente com a minha irmã, Regiane, e a gente aborda sempre assim, estamos com a situação e o que nós vamos fazer com isso agora? Eu estou num momento de dor, de tribulação, de uma aflição e uma angústia muito grande. O que eu posso fazer para amenizar e tentar sair dessa situação, já que nós sabemos que é um processo, né? Então, nós precisamos de nos colocar numa posição de reflexão mesmo e de tomada de decisão. Você vai estar dando dicas. Sim. São 10 dicas. Então, eu posso falar e você vai explicando essas dicas, porque aí eu acho que às vezes pode ficar bem claro e as pessoas entenderem, como assim? Uma delas é escolher viver. Fala um pouquinho sobre a importância disso na vida da pessoa, principalmente
numa situação como essa, que não é uma situação simples, né, de vivenciar. Escolher viver, né? Dentro do seu livre-arbítrio. Você vai escolher viver ou se você vai escolher se entregar, né? Essa é uma situação de duas escolhas, como eu disse. Fazer um movimento para que algo aconteça, para que você viva diante de uma situação tão temerosa, né? Ou você entrega. Escolher viver por quê? Começa a olhar para trás. O que você já alcançou até hoje? Família. O que você já alcançou na sua vida pessoal mesmo? Como eu disse há pouco agora, quais são os seus valores? Será mesmo que você precisa ir embora? Será mesmo que você precisa abandonar tudo? Você é uma pessoa tão especial, né? Temos características tão diferentes, somos pessoas únicas no mundo, né? Sim. Então, o porquê escolher não ficar neste mundo que Deus nos colocou? O porquê, né? Agora também, Tuca, sobre a questão escolher você. Como que é esse pensamento para a pessoa nesse momento de ressignificar aí até esse grande trauma? A escolha por ela mesma, vamos dizer assim. Pois a escolha por ela mesma. Olha, a gente tem, como eu disse, do movimento, né? Você precisa entender que só existem duas escolhas. Ou você vai fazer alguma coisa para mudar ou não. Agora, a pulsão de vida ou a pulsão de morte. Né? São somente duas escolhas, ou a pulsão de vida ou a pulsão de morte. E se você escolher pela pulsão de vida, o que é que você vai começar a fazer? Né? Nós sabemos que nós temos, segundo últimas pesquisas, quase 60 mil pensamentos por dia. Então, num momento de tribulação, né? Um cara hiperativo tem mais do que isso. Mas por dia, aí eu te pergunto, muitos a nível, né, inconsciente, você tem vigiado os seus pensamentos? Que é claro que num momento desses, a probabilidade é de que você vai ter mais pensamentos negativos, né? Ou temerosos do que estão acontecendo com outras pessoas que já passaram por esse processo. Às vezes você ainda nem chegou num processo mais lá à frente e você já está vivendo aquilo. Porque você viu talvez uma pessoa vivendo, entendeu? Então você já começa a ter a sensação de que você está vivendo aquilo que você não está vivendo. É o que acontece muito nestes casos. Então é importante parar para pensar. Qual que é a qualidade dos meus pensamentos, né? Sim. Por exemplo, aquilo em que você pensa, da maneira em que você pensa em sua alma que você assim Provérbios 23, você 7. será. Assim você será, não é verdade? Então, o que eu escolho pensar diante de uma situação tão conflitante e tão desafiante? É a escolha dos pensamentos, porque nós sabemos que o que eu penso gera uma emoção. E o que eu estou sentindo, eu vou agir e reagir na minha vida. Então, eu preciso aprender neste momento crucial de controlar os meus pensamentos. Fala um pouquinho sobre a gente celebrar ali o dia a dia, porque não é fácil você ter uma realidade e às vezes a realidade não é aquilo que você espera, porém você ainda está vivo. Como assim poder ajudar essas pessoas com dicas de celebrar o dia a dia dela? E se você está vivo, é porque você é muito especial aqui e tem muita coisa para mostrar para alguém, não é verdade, Carol? Para seguir de exemplo para alguém, né? Você me fala sobre gratidão, né? Celebrar é ser grato, né? E eu tenho reparado que no dia a dia, por exemplo, as pessoas não são gratas pelas mínimas coisas. Por exemplo, acordar, abrir os olhos e ter um cobertor. Tem um respirar, que começa por aí, né? Tem um cobertor, né? Se você tem filho, por exemplo, você dá um bom dia olhando nos olhos dele. É aquele que não pode estar olhando para o filho, né? Então, assim, são mínimas coisas. Nós sabemos que quando nós vivemos com o coração grato, isso gera uma felicidade, um estado emocional grato, tranquilo, porque a gratidão, Carol, ela gera em nós uma emoção de plenitude, de tranquilidade, né? Então, é muito importante a pessoa passar a reconhecer... Faz a gente chegar colorido. Isso, a pessoa passar a reconhecer coisas mínimas no seu dia a dia. Se você pôde lavar uma roupa... ao invés, por exemplo, lavou a roupa e colocou no varal. Mas que tanto de roupa que eu lavei. Graças a Deus que você lavou, que você teve o sabão para lavar a roupa hoje. Que bom que você tem como eu. E que bom que você tem tantas roupas assim. Graças tem pessoas que têm tão poucas roupas. A minha menininha, por exemplo, chegou para mim, eu cheguei na escola para buscá-la e ela falou assim, eu tô com dor no pé, eu quero ir embora agora. Eu falei, agradece a Jesus, minha filha, que você está com dor no pé. Só está com dor no pé porque você tem pé.
Aí a professora riu, brincando, falou que legal. Não é verdade? Então, primeiro nós vamos agradecer a Deus que você tem um pezinho. Porque se você não tivesse, ele não estaria doendo, né? Então, começa por aí, a reconhecer as mínimas A vida vai coisas. ficando bem diferente, né? Agora, Tuca, a gente pensa assim, se cair, o que acontece? Fica prostrado ou tem que levantar? Escolha, né? Qual é a sua escolha diante das caídas? Né? Algumas pessoas preferem falar que está muito difícil e preferem continuar numa zona de conforto de estarem caídos, né? Outras não, preferem encarar como um desafio. Bom, eu caí, pode ser numa questão de saúde ou numa questão profissional, pessoal. Eu caí, agora o que eu posso fazer? É levantar e tentar fazer com que essa história termine da melhor forma. Talvez ela não começou da melhor forma, mas certamente nós temos o livre-arbítrio e a autoridade de fazer com que isso termine de uma forma, assim, muito boa. Então, é uma escolha, né? E pra gente fechar aí, pra você dizer para as pessoas, né? Porque às vezes tem algumas caminhadas que são um pouco mais cansativas, né? São mais desgastantes. Mas se cansar, não desanimar. Fala um pouquinho pra gente, né? Principalmente, né, a gente fechando aí o Outubro Rosa, Sim. mas a campanha não é só para agora, a gente só registra esse período, mas tem muita gente nos assistindo, vivendo essa situação. A caminhada é permanente, né? Nós precisamos estar sempre caminhando em todas as áreas das nossas vidas. Nós sabemos que às vezes a gente cansa, a gente fadiga, mas existe alguém que nos renova. Se você tem isso em sua mente, que bom, graças a Deus, Deus nos renova, porque na verdade Ele nunca se cansa, não é verdade? Então eu fico me perguntando assim, se o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de mim, não se cansa, por que é que eu preciso ficar tão cansada? É claro que existem momentos de aflição, de fadiga, em qualquer área da vida. Todos nós temos aflições no trabalho, em casa, com família, mas se o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, isso é sinal de que eu posso estar tranquila em qualquer situação da minha vida. Agora, Tuca, a Carol falou para fechar, mas me vem aqui a questão seguinte. As mulheres aí vitimadas pelo câncer de mama, ainda que passaram pela mastectomia ou tratamento, aí tem a quimioterapia, vai tudo. Qual é a dica, então, de ouro quanto se refere a rotina versus tratamento? Qualidade dos pensamentos, qualidade dos meus pensamentos diante dessa situação conflitante. Por quê? O que eu penso, eu sinto, né? Então eu preciso... A dica de ouro é, a todo pensamento que você tem, está dirigindo, está fazendo alguma coisa em casa, se pergunta, porque nós sabemos que muitas vezes o nosso coração é enganoso. Como eu acabei de dizer, às vezes eu estou sentindo uma coisa que eu ainda nem estou passando pelo processo, eu nem cheguei perto desse processo ainda e eu já estou sentindo as dores do processo, as preocupações do processo, as inquietações do processo em que eu ainda nem cheguei nele, né? Numa questão, por exemplo, do tratamento, né? Então é se perguntar, mas eu preciso mesmo estar pensando assim? Por que eu estou pensando assim? É a qualidade dos pensamentos, vigiar os pensamentos, sondar os pensamentos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.